Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso glorioso, sobre o nosso Botafogo. Meu nome é Matheus Medeiros. Já peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar aquele like no vídeo, que é muito importante, você contribui demais para o nosso crescimento por aqui. E se está aparecendo também aí o botão hypar, clica aí no hypar que você também contribui, ajuda muito aqui o canal do Medeiros. Voltamos, fiz o vídeo aqui de pronunciamento mais cedo para vocês, né? Estamos de volta. Você que está vendo só esse vídeo agora, o nosso canal tinha sido hackeado há 2 semanas mais ou menos. A gente passou por um período aí, né, com suporte do YouTube tentando nos ajudar, conseguimos recuperar a conta e vamos embora trabalhar, vamos embora falar de Botafogo. Botafogo que enfrentará o Carabobo pela Copa Libertadores da América lá na Venezuela nesta terça-feira. E o que era para ser um jogo talvez ali de encaminhar a classificação, ou então para disparar ali na liderança do grupo, cenário normal para o atual campeão da Libertadores, atual campeão brasileiro, esse era o cenário que todo mundo esperava, né? Um Botafogo dominante no grupo A, o Botafogo favorito no grupo A, mas o cenário que a gente tem é longe disso. O cenário que a gente tem atualmente é um Botafogo que está muito irregular na temporada. Não digo nem na Libertadores só, é na temporada toda. Né? O Botafogo que não consegue, fora de casa, vencer suas partidas. O time do Renato Paiva tem muita dificuldade jogando fora do estádio Newton Santos. Sequer consegue fazer gol. Né? Nos 6 jogos que o Renato Paiva tem fora de casa, o Botafogo não marcou um mísero gol, cara. E na Libertadores perdeu para a Universidade de Chile, lá no Chile, e perdeu para o Estudiantes em La Plata, na Argentina. Vai agora para esse jogo contra o Carabobo na Venezuela, que teoricamente é o time mais limitado do grupo, teoricamente é o time de menor parte técnica, né? Um time com jogadores menos conhecidos. Isso tudo na teoria, porque na prática, né, a gente está vendo outras situações. A gente está vendo, por exemplo, o Botafogo na prática, como eu já disse aqui, não ser a equipe que está dominando o grupo. Pelo contrário, o Botafogo está aí em vias de ser eliminado da Copa Libertadores e se perder para o Carabobo nesta terça-feira, o Botafogo fica praticamente eliminado da competição. Então, o Botafogo do Renato Paiva vai ter que fazer nesta partida de hoje o que não fez até agora. Primeiro, gol fora de casa, não fez gol ainda. Isso chega para mim ser uma vergonha, um vexame, o Botafogo nem gol conseguir fazer fora de casa. E vai ter que ter a primeira vitória fora de casa também. Se não faz gol, não ganha, né? Então vai ter que fazer algo inédito aí nesse jogo desta terça-feira contra o Carabobo para conseguir ficar vivo na competição ainda. Se o Botafogo perder, como eu disse, vou repetir, praticamente eliminado, dependendo já do resultado entre Estudiantes e Universidade de Chile, fica aí matematicamente eliminado da competição. Lembrando que o Botafogo, repito, perdeu para a Universidade de Chile, perdeu para o Estudiantes, só venceu o próprio Carabobo, mas venceu jogando no estádio Newton Santos. 3 jogos, 2 derrotas e 1 vitória. É essa, por enquanto, a participação do atual campeão da Libertadores nessa Libertadores de 2025. Realmente impressionante o que fizeram com o Botafogo do ano passado para cá, para 2025, né? Muitas lesões. Se a gente for falar, por exemplo, do time que deve entrar em campo, a gente vai passar com vocês aqui a escalação provável. Não é nem sombra do Botafogo que foi campeão da Libertadores, não é. A gente vai falar aqui nome por nome, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Muitos jogadores machucados, talvez o craque do time, que é o Savarino, também está machucado, só volta para o Super Mundial. O Botafogo perdeu aí o seu camisa 10 por lesão. Né? Tá também com a zaga machucada, o Bastos está machucado, o Alexander Barbosa está machucado, então o Botafogo vai com a zaga reserva. Enfim, não tem meia armador, porque a diretoria não contratou meia armador, né? Só ficou com o Savarino, e o Savarino se machucou, então a gente é obrigado ou jogar no 4-4-2 com 2 centroavantes, ou a gente é obrigado a colocar um volante improvisado como meio ofensivo. Então, pelas palavras aqui, pelo desenrolar aqui do vídeo, vocês vão percebendo o planejamento, né, que foi feito com o Botafogo, né? Como é que trataram o Botafogo nesse ano de 2025. Então, repito, acho que o Botafogo está colhendo sim tudo que ele plantou. O Botafogo plantou realmente uma temporada desse nível aí, um planejamento muito ruim,
um elenco desnivelado, uma reformulação feita onde saíram diversos jogadores qualificados, jogadores experientes, e o Botafogo repôs em menor número e repôs com jogadores jovens com potencial. E jogadores que saíram já eram alguns jogadores mais consolidados. O Botafogo perdeu diversos jogadores experientes e repôs com jovens que ainda estão amadurecendo e que não têm, num momento de pressão como esse, muitos deles não conseguem segurar o rojão, e é normal, né? O Botafogo ele vinha fazendo um trabalho de mescla, né, de jovens com potencial junto com jogadores experientes, e esse ano o Botafogo resolveu abdicar dos jogadores experientes, só contratou jogadores jovens com potencial e agora está sentindo falta de um grupo mais cascudo neste momento que poderia estar suportando melhor essa pressão, né? Mas não é só pressão não, é trabalho, falta parte tática, falta também parte técnica, né? Eu acho que sim, já disse aqui, repito, acho que tem muito da culpa do Paiva, mas também tem culpa dos jogadores, né? Não é o Paiva, por exemplo, que mais uma vez perdeu aquele gol de cara, igual o Arthur perdeu contra o Bahia, o Arthur que já tinha contra o Estudiantes perdido uma jogada inacreditável que poderia ser o empate do Botafogo, enfim. Então, neste momento, além do trabalho, temos jogadores dentro de campo que não estão conseguindo, na hora do vamos ver, chutar e fazer o gol, dar um passe um pouco mais difícil. São jogadores que, na hora mesmo de crescer, os jogadores estão demonstrando que não conseguem, né, ter essa personalidade, não conseguem pegar mesmo ali essa responsabilidade e assumir, né? É muito fácil você jogar dentro de um contexto organizado, de um contexto onde está tudo funcionando. Você vai ser mais uma peça ali na engrenagem. Agora, quando as coisas estão desorganizadas, meu amigo, se você não tem personalidade, se você não tem casca, dificilmente você assume essa responsabilidade e decide sozinho, dificilmente, né? Os jogadores que conseguem fazer isso geralmente são jogadores acima da média, e o que a gente vê dentro desse time do Botafogo hoje são repletos de jogadores normais, jogadores nota 6, jogadores nota 7. E os jogadores que o Botafogo tinha acima da média saíram, que é o caso do Almada, do Luiz Henrique, que aí sim eram jogadores nota 8, nota 9, e o Botafogo não conseguiu repor a altura. Beleza? Então depois desse mais um desabafo aqui sobre o planejamento ruim do Botafogo para 2025, Renato Paiva deve ir a campo com o goleiro John no gol, na direita Vitinho, na esquerda Cuiabano, na zaga Jair e David Ricardo. 2 jovens jogadores que eu até acho bons jogadores, muito bons, promissores, né? O Jair Cunha é muito promissor, o David Ricardo também é um garoto bom, e aí tem que botar os caras como titulares numa Libertadores, enfim, porque os 2 que a gente tem estão machucados. Então, além do planejamento ruim, o Botafogo ainda está num momento ainda de muitas lesões, né, de jogadores importantes lesionados. Meio campo, Gregor e Marlon Freitas, e aí na direita, Arthur, na esquerda, Jefinho, no ataque 2 atacantes, Juan Cruz e Igor Jesus, 4-4-2, esse deve ser o Botafogo. Existe ali a dúvida se o Alex Telles joga ou fica no banco, existe a dúvida sempre do PK, né, o Patrick de Paula, a gente nunca pode descartar o queridinho do professor, né, volta e meia ele aparece como titular, enfim, a gente questiona, né, sempre o porquê. Ele deve estar vendo, né, alguma coisa que a gente não está vendo do estádio, né? No treino, o PK deve ser o Messi no treino, né? Porque no jogo a gente não consegue entender a insistência, mas no treino, com certeza, deve acontecer alguma coisa ali no treino que ele deve, né, virar o Messi em algum momento para ter tantas oportunidades assim. Enfim, vamos ver o que ele vai decidir. O time, a escalação provável é essa. O Botafogo deve ir a campo dessa forma e não tem outro resultado que não seja a vitória. O Botafogo, se perder, será eliminado da Libertadores e seria só mais um fato que acontece aí, mais uma colheita dessa plantação que foi um desastre, esse planejamento do Botafogo de 2025, ok? Voltamos e a partir desta terça-feira, depois do jogo, a gente comenta o que aconteceu. Tomara que a gente vença, cara. E eu volte aqui falando, olha, ainda estamos vivos, respirando por aparelhos, mas estamos vivos, né? Mas a situação do Botafogo na Libertadores é complexa, né? Um abraço, gente. Até a próxima. Valeu.